do Maranhão e do curso de Serviços Jurídicos, que tem como coordenadora a professora Joana Dark e professores do curso Rosângela Muniz e João Gabriel. E para alcançar os objetivos propostos, solicito aos digníficos professores, alunos que considerem o do rito do júri em virtude do caráter educativo, das características do ambiente escolar, sem, contudo, deixar de usar a lei. Nesse momento, vamos conduzir o acusado. Qual o seu nome? Fernando. 28. O senhor possui advogados? Sim. Qual o nome deles? Doutor Vinícius, doutor Mauro e doutor Cadmiel. O senhor pode se sentar, por gentileza. Obrigado. Meritíssima, segundo a súmula vinculante de número 11, pedimos a soltura das algemas do réu, pois ele não oferece nenhum risco às pessoas aqui presentes. Muito obrigado. Podem retirar as algemas. Vamos proceder o sorteio das pessoas que vão compor o conselho de sentença. Antes de mais nada, gostaria de informar 2 pontos. Os jurados comporão o conselho de sentença não poderão ter qualquer relação de parentesco com o acusado e nem ter atuado anteriormente em algum momento neste processo. E aquele jurado que for dispensado não significará nenhum demérito para você, mas muitas vezes pela sua qualificação. Por isso, a acusação ou advogados vão recusar você. Peço para os que forem sorteados que fiquem de pé para a identificação. Senhora Laiane. Defesa. Aceito. Aceito. Acusação? Aceito também. Senhora Laiane, a senhora está aceita para ser julgada. Senhora Tâmara. Defesa. Aceito. Acusação? Também. Senhora Geisa. Defesa. Aceito. Aceito também. Senhora Geisa, a senhora está aceita. Senhora Marcela. Não está presente, iremos substituí-la. Senhora Bruna. Defesa. Defesa aceita. Acusação. A acusação agradece, mas recusa. A senhora foi recusada pelo Ministério Público. Senhora Erlane. Defesa. Aceito. Acusação. Aceita. A senhora foi aceita. Senhora Caroline. Defesa. A defesa agradece, mas ela recusa. Senhora Caroline, a senhora foi recusada pela defesa. Senhora Maria Eduarda Costa. Defesa aceita ou recusa? Aceito. Aceita também. A senhora foi aceita. Senhora Maria Clara. Defesa. Aceito. Acusação. Aceita. A senhora foi aceita. Sorteio do último jurado.
Senhora Daniela? Senhora Daniela não está presente, então continuaremos com o sorteio. Senhora Paola? Defesa aceita ou recusa? Aceito. Acusação? A acusação agradece, mas recusa. A senhora foi recusada pelo Ministério Público. Senhora Maria Paula? Também não está presente. Senhor Francisco? Defesa? Aceito. A acusação aceita também. O senhor está aceito. Todos os demais jurados estão dispensados, mas se quiserem permanecer, será um prazer. Agora acontecerá o juramento. Após eu disser o juramento, vocês, jurados, responderão: eu prometo. Vamos ficar de pé. Prometo em nome da lei analisar essa causa com imparcialidade, com a vossa consciência e o ditames da justiça. Os senhores podem se sentar, por favor. Vamos iniciar neste momento a instrução do processo, que é uma síntese da coleta de provas na presença dos senhores jurados. Nós, eventualmente, podemos ouvir as testemunhas, tanto da defesa como do acusado, se assim eles quiserem. Cada um de vocês receberão a pronúncia que será entregue pela escrivã. Alguma dúvida em relação a este processo? Dirijam-se somente a mim. Nesse momento, vocês não poderão comunicar-se entre si, nem ligar e nem atender telefone. Não poderão fazer nenhum tipo de expressão facial em relação aos apontamentos aqui feitos, tanto pela defesa quanto pela acusação, sob pena de nulidade desse júri. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos iniciar neste momento a instrução das provas, que consiste em uma síntese do processo na presença dos jurados. Neste momento, temos que ouvir as testemunhas da defesa e da acusação, se assim eles quiserem. A acusação tem testemunhas para ser ouvidas? Por gentileza, façam entrar a primeira testemunha da acusação. Qual o nome da vossa senhoria? Andrei. Senhor Andrei, você jura dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado? Sim. Alerto que vossa senhoria está sob juramento de falar a verdade sob pena de ser acusado por falsa testemunha. Compreendo. Qual sua idade? 37. Seu endereço? Bairro Mutirão. Qual sua profissão? Sou autônomo. É parente a algum grau das partes do processo? De forma alguma. Passa a palavra para a acusação. Primeiramente, eu gostaria de dirigir os cumprimentos à meritíssima aqui presente. Também cumprimento a defesa, embora estejamos de lados opostos, vocês têm meu respeito. Cumprimento todos aqui presentes, inclusive o réu Fernando. Senhor Andrei, boa tarde. Boa tarde. Você poderia me relatar o que aconteceu no dia do crime? Eu estava, no meu estabelecimento de trabalho, onde minha casa e meu lugar que eu trabalho são, digamos que no mesmo terreno. E eu, nesse momento, eu estava organizando as mercadorias por volta das 2 da manhã.
eu estava nesse horário organizando por conta que a demanda de clientes é muito grande durante o dia. Então, esse foi o momento que eu decidi organizar. E quando eu me deparo, me espanto, escuto os disparos. Após você escutar os disparos, o que você tem a me relatar? Eu não saí, né, de forma alguma, né, no primeiro momento, até porque eu poderia me tornar uma das vítimas também. Esperei sair, ouvir barulhos de pessoas saírem, portões abrindo, para não poder sair também. Até quando eu, por desprazer, fui uma das primeiras pessoas a avistar o que tinha acontecido. E chegando no local do crime, com que você se depara? Me deparo com 3 corpos. 2 aparentemente mortos e um estava quase sucumbindo. O corpo que estava com vida ainda chegou a falar alguma coisa para você, a se comunicar com você? Pedir socorro. Chegou alguma vez a pronunciar o nome do acusado? Eu, por momento de desespero, eu não me deparei, né? Eu já imediatamente me encarreguei de chamar o socorro. Certo. Senhor Andrei, você já tinha contato com o réu Fernando em algum outro momento? Sim, houve. Como foi esse contato? Bem, como eu já havia dito, eu sou autônomo e eu estou começando meu negócio agora. Eu sou uma pessoa de descendência muito humilde, minha família é muito humilde, e a minha lojinha, foi aberta com a ajuda de pessoas que se ofereceram, meus vizinhos mesmo. E ele foi, por desprazer, foi uma das primeiras pessoas a se oferecerem a me ajudar. Pensava eu que iria ajudar, né? E ele efetuou uma compra de mais ou menos R$245, com comprovante e tudo. E até hoje, eu espero o pagamento dessa conta que ele deixou comigo pendente. Certo. E em relação às outras vítimas, você em algum momento também já teve contato? Como foi esse contato? Sim, eu tive. As 2 que infelizmente morreram, eu não tive um contato direto com elas, mas a vítima, a principal, que graças a Deus está viva, eu tive esse contato com ela. E o que eu tenho a dizer dela é que ela é uma pessoa altamente carinhosa, uma boa pessoa. A vítima sobrevivente, você viu ela em algum momento tendo desavença com outras pessoas? Não, em nenhum momento. E em relação à ex-companheira do réu, você a conhecia? Sim, sim. Você tem a me relatar sobre ela? Ela era uma pessoa também, como sua amiga, bastante querida por todos, né? Eles frequentavam um barzinho lá do lado da minha casa. E eu via que onde a ex-companheira dele e a Mariana estavam, elas traziam luz, digamos assim. E isso me deixa até um pouco emocionado. Porque eu acho que ela não merecia passar por isso. E foi algo trágico, sabe? Porque todo aquele brilho que ela teve, que ela emanava, simplesmente foi apagado por uma ação de um indivíduo que, sem dó nenhuma, teve coragem de tentar contra a vida dela. Sem mais, magistrado, o Ministério Público encerra. Passa a palavra para a defesa fazer suas perguntas. Senhor, poderia só virar de frente para mim? Senhor Andrei, eu tenho uma pergunta. Quando você chegou no local do crime, o senhor lembra de ter visto o réu Fernando se evadindo do local ou chegou a ver ele atirando? Não veio. Ok, sem mais perguntas, meritíssimo. Acusação e defesa concordam com o despejo da testemunha? Sim, meritíssimo. Testemunha dispensada. Tem mais alguma testemunha para ser ouvida? Sim, meritíssimo. Segunda testemunha da acusação, entre, por favor. Qual o nome da Vossa Senhoria? Sérgio. Senhor Sérgio, você jura dizer a verdade sobre o que souber o que lhe for perguntado? Sim. Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade, sob pena de ser acusado por falsa testemunha. Qual o seu... Eu já falei isso. Qual a sua idade? 36 anos. Qual o seu endereço?
Eu resido no bairro Mutirão. O senhor é parente em algum grau das partes? Não. Passa a palavra para a acusação. Boa tarde, senhor Sérgio. Você poderia me relatar o que aconteceu no dia do crime? Bom, no dia do crime, eu voltava para casa, né? Voltava de madrugada. E pouco antes de eu chegar no local do crime, numa esquina já, eu vi o Fernando. Ele estava muito rápido de moto, mas eu ainda consegui ver ele lá. E depois que ele passou, alguns minutos depois, eu ouvi tiros, né? E depois que eu passei da esquina, eu vi, tinha lá alguns corpos no chão, 3 corpos no chão, e ele de moto saindo do local, rapidamente. Então, você tem a certeza que o réu presente aqui foi o mesmo que cometeu o crime com as vítimas? Sim, com certeza. Você poderia me relatar como estava a posição dos corpos? Sim, os corpos, tinha 2 um pouco mais afastados. Um desses 2 estava de barriga para baixo, e o outro estava barriga para cima, E tinha outro um pouquinho mais afastado, aparentava estar vivo ainda, né? Não era o tiro que tinha nela, não era na cabeça, era mais ou menos aqui na bochecha. Então dava para perceber que ela estava somente desacordada. Qual o seu envolvimento com o réu? Você conheceu o réu, as vítimas? Bom, das vítimas, eu não conheço as outras 2 que morreram. Eu não era tão próximo. A outra, que ainda está viva, eu conheço de vista. E o Fernando também, eu nunca quis ser amigo próximo dele, pelo fato da fama dele ser bem agressivo. Então eu não queria ser tão amigo dele. Você conhecia a ex-companheira do réu? Conhecia também. Como era o relacionamento do réu com a sua ex-companheira? Bom, era via de brigas, quando iam pro bar, eu via que ele era muito grosseiro com ela, e ela sempre retraída, porque não podia falar mais alto que ele, porque senão ele levantava a mão e queria bater nela. E também teve uma vez que eu estava fazendo serviço na casa dele. Nessa época eu estava precisando de dinheiro, então eu aceitava qualquer serviço. E lá eu fui até com medo, né, dele, estava bem atento, caso acontecesse alguma coisa. O que aconteceu, né, porque ele naquele dia, ele brigou com ela, estava lá brigando, quase agredia ela, só não agrediu porque eu estava lá, tinha eu lá, e ele gritou com ela, gritou com os filhos foram pro quarto porque estavam com muito medo. Ela também não conseguiu revidar dele porque ele não deixava, ele é muito agressivo com ela. O réu Fernando possui filhos, quantos? 2 filhos. Então a discussão ocorreu na frente dos filhos? Sim, isso. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Passa a palavra para a defesa. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, senhor Sérgio. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, a senhora Meritíssima, às doutoras promotoras e aos jurados, que têm um papel de grande importância aqui nesse tribunal. Senhor Sérgio, boa tarde. Eu serei bem breve em minhas perguntas. O senhor poderia me dizer novamente a versão real dos fatos? Bom, eu estava voltando para casa e então eu avistei o Fernando passando na esquina de moto. Estava rápido, né, com uma expressão com a expressão de raiva. E poucos minutos depois eu ouvi tiros. E quando eu passei da esquina eu vi ele fugindo do local de moto e 3 corpos no chão. Certo, senhor Sérgio. O senhor poderia me recordar qual era o horário que aconteceu isso, quando você viu? Bom, estava por volta de 2h15 da manhã. 2h15 da manhã, senhor Sérgio. O senhor poderia me dizer onde você estava antes do ocorrido? Antes do ocorrido eu estava na casa de um colega meu. Estava tendo um aniversário lá dele. 2h15 da manhã. Não, um pouco antes. 2h15 foi o ocorrido. Certo, senhor Sérgio. O senhor poderia me dizer se lá tinham bebidas alcoólicas?
Bom, lá tinha, como era uma festa, lá tinha bolo, tinha bebidas, refrigerante, a álcool também tinha. Era porque era uma festa, né? Certo. O senhor poderia me dizer se o senhor bebeu por lá? Sim, bebi. Eu estava com meus amigos, eu bebi, sim. Certo, senhor Sérgio. Eu tenho uma última pergunta. O senhor poderia me dizer qual era a distância de você para o local do ocorrido, pelo local onde os corpos estavam? Bom, eu estava numa esquina e eles estavam próximo da outra esquina. Já não chegava já na outra esquina, mas estava um pouco próximo. Certo. Passo as palavras para o Dr. Cadmiel, meritíssima. Doutor Sérgio, para o melhor entendimento aqui dos jurados, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. O senhor estava voltando que horas? Quando eu saí da festa, era umas 2 horas da manhã. Perfeito. E o senhor entrou nessa festa que hora, doutor Sérgio? Bom, eu entrei, estava lá para as 10, 10 e meia da noite. Perfeito. Então o senhor passou aí por volta de 3 a 4 horas nessa festa, né? Isso. Tá certo. A defesa agradece o seu depoimento, viu, doutor Sérgio? Obrigado. Acusação e defesa concordam com o desfecho da testemunha? Sim, meritíssima. Testemunha dispensada. A defesa tem alguma testemunha para ser ouvida? Antes de chamar a testemunha da defesa, gostaria de chamar a testemunha do juízo. Qual o seu nome? Mariane. Senhora Mariane, gostaria de alertar que a senhora não tem o dever legal de falar a verdade, só dever ético perante aos jurados. Seu endereço? Bairro Mutirão. Qual sua idade? 26. Profissão? Professora. Passa a palavra para a acusação fazer as perguntas. Boa tarde, senhora Mariane. Boa tarde. Você poderia me relatar o que aconteceu no dia do crime? Por volta de 9, 10 horas da noite, eu estava andando pela cidade, né? Quando eu chamo 2 amigos, 2 conhecidos, o Miguel e a Jaqueline, pra gente poder tomar uma cerveja, porque era um dia... Tinha sido um dia muito cansativo para todos os 3, todo mundo queria dar uma relaxada, queria conversar, e também porque fazia muito tempo que a gente não se via. Combinamos um local, num bar. Quando chegamos lá, o abençoado, Fernando, estava lá com um casal e uma outra moça. Não sei ao bem dizer o que eles eram dele, mas no pouco tempo que a gente ficou lá, que deu tempo da gente tomar umas 3, 4 cervejas, eu vi que ele estava bem incomodado com a minha presença e eu estava me sentindo muito desconfortável com a forma que ele estava me encarando. Então eu preferi ir para casa, né, descansar, porque no outro dia eu tinha que trabalhar novamente. E quando saímos do bar, que foram nós 3, eu, meu amigo e minha amiga na moto, eu estava no meio, ele pilotando e ela atrás, mais ou menos uns 5 minutos de estrada, eu olho para trás e vejo uma moto se aproximando. Isso de madrugada já, não tinha ninguém na rua. Só vi essa moto. Quando ela aproxima mais um pouco, que a gente está parando para passar por cima do quebra-mola, eu percebo que é ele. E aí eu peço para o Miguel acelerar. Eu só ouço um barulho. Quando eu olho para trás, de tiro, quando eu olho para trás, minha amiga já está morta, com um tiro na cabeça. E no momento que ela caiu da moto, a moto derrapou. E nós 3 caímos dela. Daí eu só lembro dele chegando, atirando no Miguel, atirou em mim, né? E no final ele chutou os corpos para se certificar que realmente tinha feito o que queria. E eu me fingi de morta para poder ver se eu conseguia sair daquela viva, né?
E basicamente foi isso que aconteceu no dia. E ele saiu na moto, quando ele viu que já tinha feito o trabalho dele, ele saiu na moto desesperado. Saiu pilotando, não sei pra onde foi. Qual era o seu relacionamento com o réu? Eu era melhor amiga da ex-mulher dele. E desde que nós temos essa amizade, eu e ela, que é de muitos anos, que ela conheceu ele, já fazem mais de 5, 7 anos que eles estão juntos, né? No decorrer desse tempo, eles tiveram filhos e era um tipo de relação muito abusiva. Porque ele agredia ela se ela não fizesse algo que ele não quisesse, né? E muitas vezes ele chamava ela para sair e ela me pedia para ficar com os filhos. Porque sabia que se ela não fosse, ela seria vítima de outra agressão, como ela era sucessivamente, como sempre acontecia. Então, ele, não sei como é que ele me via, mas eu sempre senti muito medo dele, da forma agressiva que ele tratava a minha amiga. Então o réu agredia constantemente sua ex-companheira? Sim. Qual o seu... Como você está psicologicamente agora depois do crime? Depois que isso aconteceu, antes eu era uma pessoa que eu gostava de sair muito. Toda a vida foi eu e minha mãe, né? E a Jaqueline tinha a mesma relação. Aqui na cidade só era ela e a mãe dela, elas vieram do interior. E quando eu vejo a mãe dela sozinha, sem ela, me dá um aperto muito grande no meu coração. Porque eu fico me vendo, vivendo tudo aquilo com a minha mãe e fico me culpando. Porque ela só morreu porque estava ali comigo naquele momento. Porque ela não tinha nada a ver, nem eu tinha, muito menos ela. Então eu não consigo sair em todo lugar aqui, principalmente com ele solto. E só de imaginar que eu posso sair na rua e ver ele com a arma apontada para mim, eu já fico assustada, já fico amedrontada, eu entro em pânico. Eu não consigo, eu não tenho mais a minha vida social, eu quero isso de volta, eu quero me sentir segura. E eu não consigo, e eu preciso. Você faz algum acompanhamento psicológico, toma alguma medicação? Passei a tomar desde o acidente. Certo, sem mais perguntas, meritíssimo. Defesa, por favor. Sem perguntas, meritíssimo. Deixa-me dispensada. Gostaria de chamar agora a primeira testemunha da defesa. Qual o nome da Vossa Senhoria? Dejane Tessa. Senhora Dejane, você jura dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado? Sim. Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade sob pena de ser acusada por falsa testemunha. Gostaria que a senhora falasse mais perto do microfone, por favor. Qual sua idade? 28. Seu endereço. Bairro Mutirão. A senhora é parente a um grau das partes no processo? Não, senhor. Passa a palavra para a defesa fazer suas perguntas. Senhorita Dejane, boa tarde, primeiramente. Dejane, a senhora poderia me contar os fatos, o que a senhora viu? Sim. Como de costume, eu estava indo para minha casa. Eu sou médica, então eu estava finalizando o plantão. E aí, por volta das 2h15, eu entrei na minha casa, quando eu escutei 3 disparos. No momento que eu entrei,
como era muito próximo da minha residência, eu fiquei em pânico. Eu já estava dentro de casa, então eu esperei mais ou menos uns 4 minutos e quando eu escutei gritaria na rua, algumas pessoas chorando, eu resolvi sair para fora para ver o que tinha acontecido. A senhora lembra ou viu o réu evadindo do local ou atirando? Não. Não viu? Sem mais perguntas, veredito. Acusação. Sem perguntas, meritíssimo. A acusação e defesa concordam com a dispensa testemunha? Sim, meritíssimo. Testemunha dispensada. Há mais alguma testemunha para ser ouvida? Segunda testemunha da defesa, por favor. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Senhora Maria Eduarda, você jura a verdade sobre o que souber o que lhe for perguntado? Alerto que Vossa Senhoria está sob juramento de falar a verdade sobre pena de ser acusado por falsa testemunha. Qual sua idade? 30 anos. Seu endereço? Vai me tirar. Qual sua profissão? É empresária. Fale só mais um pouquinho perto do microfone. Empresária. A senhora é parente ou moral das partes do processo? Não. Passo a palavra para a defesa. Primeiramente, boa tarde, doutora Maria. A senhora poderia me contar o que aconteceu de fato, o que a senhora viu no local? Eu estava no bar com um grupo de amigos, quando a gente escutou alguns tiros, né, e uma multidão muito grande indo até o local. A senhora lembra de ter visto o réu Fernando no local quando a senhora chegou? Não. A senhora não viu nem ele se evadindo do local? Não. A senhora poderia me informar se a senhora conhece o seu Andrei? Sim. A senhora já chegou a ver ele com relação com as vítimas? Sim. A senhora via ele entrando na loja dele? Sim. Com que frequência? Muitas vezes. Então a senhora pode me afirmar que o Andrei tem relação com as vítimas? Sim. Muito obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. Passo a palavra para a acusação. Boa tarde, Maria Eduarda Silva. Tudo bem? Tudo bem. Senhora Maria Eduarda Silva, me conte onde você estava quando aconteceu o crime. Eu estava no bar, que é na esquina onde aconteceu o ocorrido. Nesse bar, você ingeriu alguma bebida alcoólica? Sim, 5 garrafas. Então, você estava consciente ou inconsciente? Como estava? Consciente. Consciente? Quando você veio tomar conhecimento dos fatos? No outro dia. No outro dia? Você acabou de estar consciente, veio tomar conhecimento dos fatos no dia seguinte. Então você não estava consciente, estava um pouco bêbado. Então não era uma coisa que ficaria assim na minha mente. Não, mas foi algo que aconteceu que poderia ter ficado na sua mente. Continuando. Você chegou a ver o réu Fernando? Não. Você chegou a ver os corpos? Não. Qual a sua intenção aqui? Se você não chegou a ver nenhum réu e nem os corpos, e disse que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, sendo que tinha dito que estava consciente do que estava acontecendo. Mandaram um mandato para mim e eu estou aqui. Se mais perguntas? Passa a palavra para a defesa fazer suas perguntas. Testemunha dispensada.
Agora acontecerá o interrogatório do réu. Nesse momento, vamos passar agora a interrogar o réu. Réu, por gentileza, tome aqui o assento. Confirme seu nome, por favor. Fernando Souza de Oliveira. Qual a sua profissão? Metalúrgico. Qual o seu endereço? Mutirão, bairro Mutirão. Você sabe a razão pela qual está sendo processado? Sei. Nesse momento, farei uma leitura da denúncia para que todos aqui presentes tomem conhecimento da acusação, do que se trata o acusado. O Ministério Público do Estado do Maranhão, signatário desta, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, artigo 25, inciso 3 da Lei nº 8.625, artigo 100 do Código Repressor Pátrio e nos artigos 24 e 41 da Lei Administrativa Penal, e subpedâneo no incurso inquérito policial, que vem perante esse juízo oferecer denúncia em desfavor de Fernando Souza de Oliveira, de epiteto brasileiro, solteiro, nascido aos 28/10/1968, natural de Timon, Maranhão, filho de Pedro Francisco de Araújo e Joana Pereira Barbosa de Araújo, residente na Avenida 3, número 2279, bairro Mutirão. Pelos motivos que passa a expor e ao final requerer. Segundo consta nos autos investigatórios no dia 21 de julho do ano de 2016, por volta das 2h10 da madrugada, Rua 4, no bairro Mutirão, o ora denunciado Fernando aproximou-se das vítimas em uma motocicleta cor preta, ocasião na qual desferiu 3 disparos de arma de fogo contra as mesmas, resultando no óbito de Jaqueline de Oliveira Marques e Miguel Ângelo de Assunção Silva, enquanto Mariane da Silva Vasconcelos ficou gravemente ferida, consoante atestam exames cadavéricos as folhas 67, 68, 69 e 70 e exame corpo de delito, folha 77. Dessume-se dos autos que no dia do ocorrido, Fernando estava no bar do João, localizado na Praça do Mutirão, quando, em determinado momento, as vítimas chegaram e sentaram em outra mesa. Algumas horas depois, Fernando saiu do bar no qual se encontrava e permaneceu de tocaia na Rua 5, bairro Mutirão, esperando a aproximação das vítimas. Dessa forma, quando estas se aproximaram, o inculpado Fernando passou a persegui-las. Neste interim, Miguel Ângelo perdeu o controle da motocicleta e derrapou. Ato contínuo. Aproximou-se das vítimas caídas, momento no qual Fernando atirou na cabeça de Miguel e de Jaqueline, os quais faleceram ainda no local. A vítima Mariane, apesar de ser atingida com um tiro na face, sobreviveu ao atentado, contudo, encontra-se em estado grave. Importante ressaltar que, após efetuar os disparos, Fernando aproximou-se de cada uma das vítimas, chutando-as para conferir se estavam de fato mortas, tendo Mariane fingido seu óbito para sobreviver. A motivação do delito foi a culpa que Fernando atribuiu à vítima Mariane, pela sua separação, uma vez que a esta era muito próxima de sua ex-esposa Elisane. Por esta razão,
Fernando acreditava que Mariane teria influenciado Elisane a sair de casa, levando seus 2 filhos. Portanto, o alvo de Fernando era apenas Mariane, mas como ela estava acompanhada do casal de amigos, o inculpado também os assassinou para não restar testemunhas. Destaca-se que Fernando estava acompanhado de uma mulher no bar no qual encontrou antes do delito com as vítimas. Extrai-se daí outra motivação para o crime. O denunciado Fernando não queria que Mariane contasse a Elisane, sua ex-esposa, que estava na presença de outra mulher, pois, mesmo estando separado há cerca de 4 meses, ainda nutria esperança em reconciliar-se com a ex-esposa. É importante mencionar que Fernando cumprimentou as vítimas quando estas adentraram no mencionado bar, inclusive Miguel Ângelo, o qual sequer conhecia, apenas com o fito de ocultar e dissimular sua verdadeira intenção. Fernando foi localizado pela polícia no bairro Cidade Nova, local que utilizava como esconderijo durante sua prisão. A vítima sobrevivente foi ouvida quando estava hospitalizada no Hospital de Urgência de Teresina, HUT, oportunidade em que reconheceu sem sombra de dúvidas Fernando como o atirador, consoante atesta auto de reconhecimento fotográfico de folha 73. Também reconheceu a bermuda que seu algoz vestia no dia do crime, consoante auto de reconhecimento de objeto, folha 98. Assim, constatou-se que a vida das vítimas foram ceifadas por motivo torpe, sem oportunidade de defesa, mediante emboscada. Razão alguma assistia Fernando, posto que Mariane, Jaqueline e Miguel foram perseguidos por motivo desprezível, sendo estes mortos. Ainda, Fernando demonstrou sua personalidade cruel ao aproximar-se e chutar as vítimas após os disparos com o objetivo de certificar se estavam mortas. Portanto, tem-se que a autoria e materialidade do delito restam comprovadas pelo depoimento prestado pelas testemunhas. Laudo de exame em projéteis armas de fogo, folha 34 e 35. Laudo de exame de munição, folha 71. Laudo de exame cadavéricos, as folhas 67, 68, 69 e 70. Auto de apresentação e apreensão, folha 96. Auto de reconhecimento de objeto, folha 98. Auto de reconhecimento fotográfico, folha 73. E depoimento da vítima sobrevivente em mídia anexa e corpo de delito, folha 77. Em face do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência Fernando Souza de Oliveira como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2, inciso 1 e 4, artigo 29 do Código Penal, em relação às vítimas fatais, ainda em relação à vítima sobrevivente, como incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2, inciso 1 e 4, artigo 14, artigo 29 do Código de Processo Penal. Em razão de terem agido por motivo torpe e mediante traição e emboscada, utilizando de recurso que dificultou e tornou impossível a defesa das vítimas. Todos os delitos a fim de que, recebida e atuada esta, sejam citados, processados e pronunciados para que, ao final, venham a ser condenados pelo júri popular, ouvindo as testemunhas.
O senhor confirma a leitura dessa denúncia? Confirmo. Senhor Fernando, antes de iniciar o interrogatório, informo-lhe que o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado e não responder às perguntas que forem feitas. Passo então a palavra para a acusação fazer suas perguntas. Senhor Fernando, eu gostaria que o senhor se dirigisse só mais um pouquinho aqui na minha direção, para que eu possa fazer as perguntas. Senhor Fernando, o senhor disse que é metalúrgico. Me informe aí a sua renda mês. Um salário mínimo. Certo. O senhor disse que ganha apenas um salário mínimo. E o que consta nos autos é que o senhor tinha uma vida bem estável. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que uma pessoa com salário mínimo consegue ter a vida que o senhor leva. A pauta também queria saber. Senhor Fernando, o senhor pode me relatar aí um pouquinho como era o seu relacionamento com sua ex-companheira? Rapaz, para no começo era tudo de boa, né? Era mil maravilha, mas começo por fim nós andávamos discutindo muito, aí foi assim, e terminou, acabou. O senhor tinha esperanças de reatar esse relacionamento? Eu tinha mais não. Senhor Fernando, o senhor disse que não tinha esperanças, não tinha vontade de reatar esse relacionamento. Mas um dos motivos que foi informado para a gente foi que o senhor, um dos motivos também do senhor ter ido atrás de Mariane, é porque ela tinha visto o senhor acompanhado de uma moça nesse bar, e aí o senhor não queria que sua ex-companheira tomasse conhecimento dos fatos. E eu gostaria de saber